Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 3 de janeiro. Começo destacando aqui a BISA 3, gerando um pivô de alta e consequentemente uma operação de venda lá atrás em 3,42, que se aproximou bem do objetivo, que era 3,08. Terminou depois de bastante tempo acionando o stop em R$ 3,00 a superar os 3,75. Então, operação de venda encerrada depois de bastante tempo. A ação deu tempo suficiente do Ibov entrar em tendência de alta e aí sim ainda patinar para depois acionar o stop. Fato é que a ação gera um pivô de alta, gera uma nova tendência de alta e torna-se mais interessante para as operações de compra de curtíssimo a curto prazo. Olhando agora para MAGG3, ativo que a gente vai estar monitorando aí a abertura do próximo pregão, abrindo a possibilidade de compra na superação de 8,52 em 8,53 e colocar um stop em R$ 8,24, uma operação de 3,4%, cujo objetivo ficaria em torno de 8,82. A ação vem em tendência de alta, um gráfico semanal, topos e fundos ascendentes. Então é um cenário interessante, no curto prazo também tendência de alta, dessa tendência de alta gerou uma pequena lateralização e agora a gente aguardaria essa sinalização de entrada. Quando a gente fala acompanhar o início do pregão é porque o ativo tem uma liquidez um pouco mais baixa e apenas monitorar se esse rompimento não vai ser feito aí numa primeira hora de pregão, que vai lá, abre lá em cima em 8,53 ou 8,54 e já volta a cair na primeira hora de pregão. Então a gente acompanharia para sinalizar essa entrada após o início do pregão. Após a primeira hora de pregão, já torna-se um pouco mais interessante a entrada em cima da MAGG3, uma possível compra em cima dessa ação de swing trade. GFSA3, destaque também no dia, alta de 4,8%, fechamento acima dos 5 pila, da resistência de 4,98. A ação, depois de ter montado um pivô de baixa, uma tendência de baixa mais fraca, toda ela dentro de um grande movimento de alta, conseguiu romper os topos descendentes e ainda fechar acima dos R$ 5,00. O desafio dessa semana é conseguir se manter acima desses R$ 5,00, depois de ter fechado uma vez aí acima dos R$ 5,00, se manter acima desses R$ 5,00. Interessante aqui nessa linha de tendência de baixa dela, vou colocar até na cor preta, é que a ação rompeu essa linha de tendência de baixa, voltou na linha de tendência de baixa no gráfico semanal usando a linha de tendência de baixa secundária, usando essa linha de tendência de baixa como suporte e depois de 3 candles ali de leve queda, a ação conseguiu romper a máxima desse topo, gerando ali um pequeno padrão de alta chamado 3 soldados aí. Desculpe, 3 métodos de alta, né? Gerando aí um padrão de alta dos candles, chamando 3 métodos de alta. Pequena correção dentro de um grande candle de alta e depois o rompimento dessa máxima que tinha sido atingida. Vamos ver se ela permanece aí nessa movimentação positiva com o objetivo de buscar a próxima resistência em 5,47. É um ativo que a gente vai estar acompanhando aí principalmente na próxima semana, tentando buscar alguma entrada aí de curto prazo, enfim, uma entrada de swing trade. BRSR6 fez também um rompimento interessante, setor financeiro forte nesses dois últimos pregões, principalmente nesse pregão tivemos BBDC4 com alta de quase 6%, fazendo máxima histórica. BRSR6 que vinha com, vamos dizer assim, um pouco atrasado em relação às demais, confirmou aqui um padrão gráfico bem semelhante aqui. Tivemos uma pequena variação na formação do segundo ombro, que foi esse pivô de alta, mas algo semelhante a um ombro cabeça-ombro invertido. Então, reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta e a projeção desse ombro cabeça-ombro, de acordo aqui com os números Fibonacci, usando aí 100%, não necessariamente é uma projeção do Fibonacci, mas é só projetando 100% desse movimento aqui para cima, R$ 18,85 seria um dos objetivos, que coincide com a região de topo ali anterior. Então, um objetivo aí dessa subida, mais um papel, assim como o GFSA3,
que entra aí na nossa monitoração. Não estaria fazendo compra nessa superação aqui de máxima do pregão de hoje. Enfim, a operação de rompimento, mesmo que o volume tenha sido forte, o candle forte de alta, mas já tem um movimento de alta, a gente prefere aguardar um pouco mais até um recuo para uma compra, seja via G60 num pivô de alta ou até mesmo pelo gráfico diário com um stop um pouco mais bem protegido do que seria a compra na superação com stop aqui embaixo. A outra ação, a VEG3. VEG3 também outro rompimento forte, 4,48% de alta. A gente observa aqui essa uma tendência de alta já de médio prazo, longo prazo, um pouco mais esticada para cima, mas enfim, tem um cenário gráfico realmente muito forte aí para cima. Não tem como dizer até que ponto ela vai. O fato que tá, em termos de resistência, só tem os R$30 número redondo. Bateu hoje em 29,71. Uma chance maior de chegar nesse patamar dos R$30. Mas o que a gente consegue avaliar aqui nessa ação é que algumas paradas e rompimentos anteriores, depois dos rompimentos, ela não conseguiu deslanchar logo em seguida. Houve um rompimento, dá uma pequena parada, sobe mais um pouco, mais uma pequena parada, ou seja, pelo histórico da ação, por mais que tenha sido bonito o rompimento, os rompimentos anteriores não têm sido muito interessantes comprar o rompimento ou até mesmo a superação da máxima do que na anterior. As operações ficariam um pouco mais enroladas. Então o ideal para se pensar em compra nessa ação é no recuo mesmo do preço, depois, após o rompimento, tentar alguma operação aí depois do recuo e posicionar o stop ou abaixo da mínima desse candle, um stop mais curto, mas também com objetivo mais longo, ou mesmo um stop mais bem protegido acima do último fundo ascendente ali, por exemplo, em R$ 26,99. Enfim, vamos avaliar a correção, a possível correção que ela possa fazer para uma entrada em VEG3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.